para os papéis sexuais na família, o que significa um avanço considerável não só para as mulheres como para os homens, que podem finalmente não só partilhar as atividades domésticas, como também essa coisa prazerosa de poder ser pai, né? Há também, inegavelmente, um avanço no que se refere à expansão da liberdade sexual, e isso desde os anos 60. Né? Acho que há uma crescente desvinculação na prática sexual entre o prazer sexual e a reprodução sexual. E isso é muito positivo. Agora, todos esses avanços, de alguma maneira, são também acompanhados por indícios persistentes e bastante permanentes de manutenção da desigualdade. As mulheres perfazem atualmente apenas 60% ou 70% dos salários dos homens para as mesmas atividades e os mesmos cargos. Boa parte das mulheres consegue chegar até um ponto da carreira, né? Mas ainda existem óbices e obstáculos muito difíceis de serem localizados para que elas ocupem cargos de chefia. Então, há uma espécie de afunilamento dessa participação. Também a gente tem que considerar que na segmentação dos papéis sexuais ainda há uma concepção que toma o lugar da mulher como muito próximo da natureza e de certas concepções relativas ao afeto. Se isso, de uma certa maneira, é positivo, ser mais vinculado à natureza, pode ser celebrado, pode ser, de alguma maneira, magnificado. Por outro lado, a gente não pode desconhecer que essa aproximação da natureza também encerra preconceitos e discriminações. E que há violência nas relações interpessoais. Elas persistem de uma maneira absolutamente extraordinária e a gente não pode desconhecer. E é um tipo de violência em que está precisamente em jogo as posições assimétricas de poder entre homens e mulheres. Será que o mercado, de certa forma, não digo se alimenta, né? Mas se ele impulsiona também essa questão dessa violência, né? No caso, contra a mulher, e também se não sustenta essa questão de relação de gênero, de reproduzir o modelo de família nuclear, né, que a mulher tem que manter esse casamento. Então, eu não sei se é um avanço, mas, ao mesmo tempo, é um retrocesso. A violência, ela continua a existir. As assimetrias de poder, ou aquilo que, de alguma maneira, motiva, explica e direciona as manifestações de abuso, elas ainda são muito vivas e elas são operantes. Tá certo? Se elas são operantes, elas também são operantes do ponto de vista da organização do mercado e estão presentes ali, naqueles sinais e naqueles produtos e naquelas formas que estão presentes no mercado erótico. Elas também estão ali, fazendo parte desse repertório simbólico que ali é acionado. Agora, ao mesmo tempo que ele está ali presente, existe a possibilidade da contestação. Evidente que não é transformação no sentido da revolução. São mudanças, inegavelmente. É possível investigar esse conjunto de questões, né, sobre as normatividades de gênero, de sexualidade, a persistência da desigualdade e aquilo que modifica, em situações de abuso. Mas também é possível estudar essas mesmas dimensões pela dimensão do prazer. Abuso e prazer. Essas são noções paradoxalmente familiares. Em primeiro lugar, elas me parece que elas são familiares porque elas parecem ser, do ponto de vista não só do senso comum, mas isso eu acho que está no pano de fundo de muitas teorizações, abuso e prazer parecem indicar, né, como situações sociais, algo que é originário da natureza humana. É como se abuso e prazer tocassem em questões ou tocassem numa certa dimensão que tem a ver com aquilo que diz respeito a instintos ou a destino inescapável. No entanto, o que eu acho que a antropologia me ensinou, e ensina a partir, digamos, de exemplos variados de sociedades em que as concepções de dor e as concepções de prazer são tomadas de modo inteiramente distinto, é que noções como corpo, ou mesmo como dor ou prazer, né, não são, digamos, dimensões ou sensações inteiramente descoladas do mundo. Não são dimensões que possam ser tomadas como inteiramente essenciais no sentido da sua natureza humana e corpórea. O que eu quero dizer com isso?
que noções de corpo são encerradas e circunscritas a partir de episódios e circunstâncias históricas. Então, essas são percepções também envolvidas naqueles repertórios culturais, sociais, políticos que nós vivemos. Então, nesse sentido, eu acho que existe muita relação entre dor e prazer, entre violência e êxtase, no modo, sobretudo, como a nossa cultura moderna e ocidental concebe o erotismo. A chama é a parte mais sutil do fogo que se eleva para o alto em forma piramidal. O fogo original e primordial, a sexualidade, levanta a chama vermelha do erotismo e este, por sua vez, sustenta e levanta outra chama, azul e trêmula, a do amor, erotismo e amor, a chama dupla da vida. O sadomasoquismo, inegavelmente, tenta lidar com essas dimensões do prazer e, digamos, e questões vinculadas à violência. Podem ser qualificadas como risco, como dor, mas lida com uma liturgia e com questões vinculadas à violência. E me pareceram práticas muito interessantes, porque elas são muito variadas. Quer dizer, desde os anos 70, sobretudo isso começou muito nos Estados Unidos, começaram a aparecer grupos ou subculturas, como diz a bibliografia, sadomasoquistas, de grupos bem diferentes e correspondendo a interesses muito variados. Então, tem desde o sadomasoquismo nas práticas comerciais, de trabalhadoras sexuais, dominatrizes e seus clientes. Existem práticas sadomasoquistas entre casais heterossexuais, em grupos em que a prática é basicamente uma prática heterossexual. Existe o sadomasoquismo lésbico e existe o sadomasoquismo dos gays masculinos, e mesmo assim em variadas expressões. É importante também enfatizar que quase todas as relações e as práticas envolvidas no sadomasoquismo são práticas consensuais. Significa que é um jogo negociado, há um acordo simbólico, muitas vezes muito sofisticado e muito difícil de acompanhar. Essas práticas me interessam principalmente porque elas parecem parodiar ou trazer de uma maneira mais exagerada, às vezes até caricaturesca, às vezes até teatralizada, mas aí entendendo o teatro não como mentira, né? Mas o teatro como uma expressão, digamos, um pouco estetizada, mas uma expressão de muitas daquelas posições e daquelas assimetrias que constituem as relações de gênero e as relações de sexualidade. E eles produzem certas inversões que me parecem muito interessantes, de tal modo que eles acabam por mostrar para a sociedade o quanto essas posições assimétricas são arbitrárias, são contingentes, fazem parte da possibilidade do âmbito das escolhas e não da natureza humana. For quite a while, and my secretary has prepared research material. No filme Secretária, acompanhamos um apaixonado casal sadomasoquista. Estamos diante de um relacionamento doentio ou de uma história de amor pouco convencional com um final feliz? A literatura médica e a psicanálise definem o sadomasoquismo como perversão, como uma prática sexual anormal. Mas, afinal, o que é ser normal? O Marquês de Sade viveu na França de 1700. Seu nome, seus livros e suas práticas sexuais deram origem ao termo sadismo, que define a busca por prazer através da imposição de dor ao parceiro. O masoquismo é o oposto complementar do sadismo, o prazer através da dor. Para lidar com o sadomasoquismo, eu tive que primeiro admitir ou reconhecer que essa é uma prática que atualmente mesmo, ela opera no âmbito do mercado. Não existe um sadomasoquismo possível que não funcione, digamos, num bar, num clube, junto a um site de internet, ou seja, são práticas e são escolhas que têm o seu âmbito de circulação nisso que é o mercado. E, em particular, numa coisa que a gente, na antropologia, a gente está tentando constituir, conceituar, que é essa ideia de mercado erótico. Nesse sentido, foi preciso eu entender, primeiramente, o campo da produção da pornografia. Qual é a definição de pornografia que eu emprego? Porque a gente sempre tem que partir de um conceito, né? Eu uso uma definição que eu extraí, extraí de historiadores que estudam a invenção da pornografia,
E esses historiadores, o que eles vão dizer é que a palavra pornografia ela se consolida no século XIX, mas, na verdade, ela expressa no seu sentido mais moderno e ocidental, certos materiais que passaram a ser produzidos desde o século XVI. E passaram a ser produzidos desde o século XVI na Itália, por uma figura extraordinária, que é muito citada em todos os estudos, que chama-se Pietro Aretino. Esse material, que é um material produzido no século XVI, passa a, de uma certa maneira, a definir esse âmbito daquilo que é concebido como pornografia, ou seja, são esses materiais, que são visuais ou textuais, que apresentam de forma muito realista o comportamento sexual e genital com a intenção deliberada de violar tabus morais e sociais. O que é entendido por erotismo? Erotismo normalmente é referido a uma literatura libertina, sobretudo a desenvolvida e produzida no século XVIII, que tem no Marquês de Sade, talvez, a sua maior expressão. É uma literatura, a literatura de libertinagem, que foi recuperada pelos intelectuais franceses ligados ao circuito dos surrealistas no século XX. E essa recuperação, digamos, dessa literatura tinha a ver com toda uma preocupação em tentar entender, pensar e filosofar a partir das fissuras e das intrincadas relações entre liberdade e convenção. Erotismo, nesse sentido, evoca muito esses exercícios do espírito. Implica as transgressões ao que é sancionado, mas sempre a partir de formas que parecem ser distintas, formas profundas, formas abertas ao pensamento erudito e à imaginação artística. A pornografia é a contraparte degradada e um pouco empobrecida do erotismo, né? É sempre aqueles materiais, é considerado aqueles materiais que se produzem no âmbito do mercado, que visam lucro, que é envolto numa espécie de aura de vulgaridade e de desrespeito aos direitos, né? Então, a pornografia é muito associada, digamos, ao mundo mercantilizado e massificado. Eu acho que erotismo e pornografia constituem uma mesma realidade. E que se nós formos seguir à risca, né, aquilo que os historiadores da pornografia nos ensinam, né, eles vão dizer que o nascimento da pornografia, ali no século XVI, ele é absolutamente contíguo ou simultâneo ao, digamos, à consolidação e ao nascimento da imprensa. E que não há possibilidade, digamos, de um material pornográfico sem a possibilidade da reprodutibilidade gráfica. O que significa que a pornografia já nasceu como um produto de mercado. No Almanac Educação, a adolescência. Mano, é só uma espinha. Se liga, Cadu. Cinema, sábado. E as mudanças que vêm com ela. Na idade de vocês acontecem muitas transformações. Alguns meninos crescem antes do que outros. É natural. O corpo de vocês está mudando. Perto do Rogério, você é mó baixinho, cara. A puberdade não começa sempre igual para todos. Terça, 7h30 da noite. Ai, adolescência é fogo, né? Os prédios do Centro Histórico testemunharam a transformação. De cidade cafeeira à estância turística, São Luís do Paraitinga foi marcada pelo seu patrimônio histórico. Tudo começou em 1982, quando cerca de 300 casarões e sobrados foram tombados pelo Condefate. Como esta casa de 1834, transformada em centro cultural. Nela nasceu o médico sanitarista Oswaldo Cruz. O estilo colonial se destaca no mercado municipal feito no final do século XIX. Boa parte do conjunto arquitetônico, em sua maioria feito de pau a pique e taipa, não resistiu à enchente do começo deste ano. A Capela de Nossa Senhora das Mercês, do século XVII, e a Igreja Matriz de São Luís de Tolosa desabaram. São Luís do Paraitinga é história, cultura, um símbolo da tradição de nossa gente.
A reconstrução deste patrimônio é uma missão para toda a sociedade. Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. Fábio Caramuru e Marcelo Bratke. Num concerto especial em clássicos. Terça, 11 da noite. A busca constante por novas formas de erotismo cria a possibilidade de transgredir as normas sexuais estabelecidas. Foi através da transformação do erotismo que a sexualidade feminina pôde ir além da função de reprodução. O sex shop é a expressão comercial dessa transgressão. Esse tipo de loja surge na década de 60 e passa a vender produtos para a prática sexual fora dos padrões. Nas prateleiras dos sex shops, o prazer está à venda. O que quer dizer sex shop? Vamos usar um pouco a imaginação. É uma loja de materiais eróticos, evidentemente, que existem desde a intensificação, digamos, do mercado do consumo nos anos 50 e a partir dos anos 60, nos grandes centros urbanos. A maioria desses sex shops visa um público heterossexual, né? E comercializa livros, fotografias, hoje filmes e vídeos, e roupa íntima, dildos. É um estimulador com a forma, pode ser não, na maior parte das vezes tem uma forma peniana, fálica, assim. E também óleos e preservativos, bonecas infláveis, é isso que se comercializa nos sex shops. Esses materiais, de uma certa maneira, eles concernem a uma certa percepção do desejo que brinca a partir das fantasias sexuais, né, com certas violações a uma normatividade sexual básica, dominante e bastante ortodoxa, que toma o sexo heterossexual como sexo normal e visando a procriação. Na Grécia Antiga, existia um objeto de forma fálica, feito de madeira ou couro, usado pelas mulheres quando seus maridos saíam para a guerra. Na peça Lisístrata de Aristófanes, as mulheres lamentam a falta de sexo causada pela guerra, que levou os maridos e afastou os fornecedores de seus objetos de prazer. Nem a brasa de um amante foi deixada. Desde quando a guerra começou, não se vê nenhum falo de 8 dedos, que seria para nós como um consolo de couro. O interessante a destacar é que o conjunto de objetos que a gente vê num sex shop convencional, ainda que ele tenha variações, né, ele não é muito criativo. A gente encontra muita repetição. O que é essa repetição? Muito couro preto, muita liga vermelha, muita renda artificial, dildos de preferência de tamanho bastante avantajado e imagens em que as cenas de corpos femininos, em que os corpos femininos são predominantemente de tipo ariano ou loiro, e normalmente um loiro de tipo artificial, e seios enormes e firmes. Os corpos masculinos são musculosos e dá-se particular ênfase a órgãos genitais gigantescos. Nesses materiais, o que é interessante é que os corpos femininos são adornados e configurados, né, como sendo o locus da penetração. Né? E digo, os corpos femininos, eles podem ser também corpos feminizados, o que significa que o suporte desses corpos pode ser também o corpo de um homem. Né? Bem, e os corpos masculinos, mas nesses sex shops não há a alternativa da masculinização dos corpos das mulheres, os corpos masculinos são adornados para configurar o corpo que penetra. Né? Então, as feministas, tem uma feminista que eu adoro que chama Jane Gallop, que ela diz que esses sex shops e esses materiais tratam o desejo a partir de uma espécie de modelo hidráulico, em que a relação corporal é uma relação de input-output. Os sex shops que eu pesquisei em Berkeley e São Francisco, e eles existem também em Nova York, foram criados no final dos anos 70, vejam só,
final dos anos 70, e por lésbicas ou feministas, atinadas com o movimento de liberação sexual do final dos anos 60, né? E muito envolvidas nas lutas de defesa das minorias sexuais. Esses sex shops, e no caso do Good Vibrations é exemplar, ele representa uma espécie de caso excepcional em que há todo um esforço de diferenciação em relação aos sex shops convencionais. O que eles tentam fazer? Eles tentam oferecer alternativas, práticas diversificadas, né? E um pouco a concepção de que o consumidor tem que se convencer que a prática sexual é um exercício de prazer, é um exercício de libertação e reforça a autoestima. Então, se nos sex shops convencionais a gente encontra esse referente, que são mulheres jovens, peitudas e loiras, no Good Vibrations, a gente entra no Good Vibrations e tem fotos de mulheres já entre 40 e 50 anos, todas elas com uma certa história na vida pornô, todas com mais de 50 anos, não são propriamente grandiloquentes em seios, né? Elas, enfim, são um pouco mais velhas, um pouco mais pelancudas e peludas. Elas não se depilam também. Então, a gente, quer dizer, há uma espécie de tentativa de tornar sexy determinados referentes que, para os sex shops convencionais, são artificiosos. Se nos sex shops convencionais a gente encontra fundamentalmente ou predominantemente dildos fálicos, no Good Vibrations, todo o esforço vai ser no sentido de criar uma tecnologia, um design, para buscar estimuladores bastante diversificados, inteiramente distintos daqueles consolos de plástico duro. O vibrador foi inventado no século XIX para uso médico na cura de distúrbios sexuais femininos. Desde então, a forma e o uso deste objeto variou bastante. Seu design e tecnologia se sofisticaram muito e hoje é um produto de mercado. Os vibradores foram criados inicialmente por médicos no final do século XIX. Se não me engano, era um médico alemão que, para resolver problemas das mulheres histéricas, criou uma espécie de um banco de ferro que vibrava. E ele controlava o quanto, né, que vibrava. Né? Depois, nos anos... Esse era um produto médico, não estava disponível. Né? Depois, nos anos 60, eu acho que nos anos 50, outros médicos norte-americanos começaram a criar, de novo, estimuladores para resolver problemas daí de mulheres que não conseguiam atingir o orgasmo, e criaram vibradores, eu não sei se vocês já devem ter visto, evidentemente, que são vibradores cujas formas são muito parecidas com eletrodomésticos. Né? Então, tem um, por exemplo, não sei se vocês já viram, que parece uma furadeira elétrica. Tem um outro que é um microfone, bastante considerável, enorme, né? Mas é a forma de um microfone. E tem um mixer. O que eu acho absolutamente extraordinário nessas formas é que o que elas estão evocando, o que elas estão dizendo é: mulheres, larguem a esfera das tarefas domésticas e vão se divertir com esses brinquedos que parecem aparelhos domésticos. Estou achando bárbara essa conversa, vi para a sala de visitas. E aí fiquei pensando se a tua pesquisa também contempla o conhecimento do corpo. Né? Se, ao ter acesso aos brinquedos, a mulher pôde também acessar os seus pontos sensíveis, aqueles lugares desconhecidos, né? Por ela mesma. É um campo de experimentações inteiramente aberto. E segundo os relatos que eu tenho das minhas entrevistas, sim, é um âmbito de experimentação corporal bastante interessante. Quer dizer, existe uma sorte de experimentos de natureza corporal com o objeto, em que o objeto pode ser entendido naquela cena como extensão do corpo, como um corpo separado. E isso está o tempo inteiro jogando. Então, quer dizer, o que eu sinto do ponto de vista corporal, quer dizer, até onde o meu conhecimento pode ir, é que a materialidade corporal, ela é desafiada com o uso desses objetos. Não é só uma questão, digamos, dos objetos porem ou desafiarem a relação do casal, né? Ou, sei lá, muito se diz que os homens se sentem ameaçados com esses objetos. Não necessariamente. E não necessariamente porque o uso que é feito, sobretudo pelas mulheres que eu entrevistei, é um uso metonímico e muito polimorfo.
É um uso que tem várias possibilidades e várias direções e depende, às vezes é difícil da gente investigar, porque depende muito do contexto de uso e da situação muito localizada. Mas o que há, do ponto de vista de uma avaliação mais teórica, é que a materialidade do corpo e a própria ideia de carnalidade está sendo desafiada com o uso desses objetos. A partir desse sex shop que eu investiguei em São Francisco, eu pude entender a constituição de um modelo de erotismo que é muito importante nas minhas investigações e para entender os erotismos contemporâneos, que é quase que a emergência daquilo que eu tenho chamado de um erotismo politicamente correto. Né? O que vem a ser esse erotismo politicamente correto? É um erotismo que se materializa, digamos, em materiais, em imagens, em produtos, em cremes, em fotos, em toda um conjunto de uma cultura material, cujo sentido último, né, é uma preocupação com a saúde, com a ginástica e com o fortalecimento do self, do eu. Quer dizer, num certo sentido, é um sex shop que tenta, né, entender e proporcionar produtos, né, tentando mostrar que o sexo, digamos, é alguma coisa que encerra prazer, mas que pode ser feito com a dedicação que a gente dedica à ginástica, né? E que implica essa ideia de saúde de uma maneira muito clara. Quer dizer, o que eu vi nos Estados Unidos é esse modelo do erotismo politicamente correto, né? Em que a pornografia, antes de ser algo clandestino ou obscuro, sinistro ou transgressor, ele passa a acionar a noção da sacanagem como uma prática não só prazerosa, mas como fundamentalmente algo vinculado à saúde do corpo e da mente. Do tempo avisar, Elzinho, já não pode mais cantar. Com tamanha voz e ritmo, ela teve como fã até Louis Armstrong. Fiquei amiga dele mesmo. Nessa quarta, o som e as histórias de Elza Soares. É que samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. 11 da noite. Se acaso você chegasse no meu no ensaio. encontrasse. Programa Doc TV, dia 12, estreia Sou Negro, Não Sei Sambar. Um documentarista busca ocupar o espaço do filme como afirmação de sua negritude reprimida. Aos 34 anos, decide aprender a sambar, tocar cuíca e desfilar no carnaval. Estreia, sexta-feira, às 22h30. Doc TV, quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. A pornografia saiu do submundo do comércio clandestino e ganhou lugar em lojas sofisticadas, em bairros nobres. As mulheres cada vez mais celebram o sexo como fonte de prazer, divertimento, saúde do corpo e da mente. É o erotismo politicamente correto. Mas será que o sex shop e a mulher liberal e sedutora estão criando uma nova regra a ser seguida? A antropóloga Maria Filomena Gregori e a psicanalista Maria Rita Kell discutem agora estas questões. Quando a pornografia entra na questão, entra no espaço do politicamente correto, da saúde, do cuidado com o corpo, enfim, independente de quais sejam os aparatos pornográficos, o que sobra para o outro? Quer dizer, o que é realmente pornográfico? O que é transgressivo quando toda a pornografia se torna normativa? Quando eu voltei ao Brasil, e sobretudo depois da passagem do século, depois do ano 2000, eu comecei a notar efeitos
desse erotismo politicamente correto entre nós, né? E isso ficou muito claro com a criação, que não data mais de 10 anos, de sex shops em bairros de classe média alta, né, para um público de consumo que é basicamente formado por mulheres, mais de 30 anos, heterossexuais, casadas ou não, mas heterossexuais, e com alto poder aquisitivo. Esses sex shops passaram, inclusive, a ser chamados de boutiques eróticas. Tá? Bom, não é que não existissem no Brasil antes sex shops, eles existiam, né? Mas num número certamente mais reduzido, e pelo que eu pude apurar, o número de sex shops tem um certo crescimento nos anos 70 e nos anos 80, e o seu nicho mais antigo se concentra no centro de São Paulo. Na década de 90, algumas lojas passaram a existir, sobretudo na Zona Sul, em Moema e nas imediações do aeroporto, que é, inclusive, uma região que concentra muitos equipamentos de diversão sexual. Mas é a partir dos anos 2000, em particular, me parece que 2002, que surgem novos empreendimentos muito singulares. Por exemplo, uma loja muito chique na Oscar Freire tem uma loja que tem vários empreendimentos, vários tipos de coisa para comprar, e no último andar tem uma espécie de uma porta espelhada, que eu acho que chama Casa das Meninas ou Sala das Meninas, e que só entram meninas ou mulheres, todas sempre maiores de 35 e 40 anos. Né? A mulherada mais velha gosta mais. Então, entram, e aí tem lingeries e alguns acessórios para serem comprados. Quer dizer, se a pornografia era anteriormente um tipo de material produzido por homens para o desfrute masculino, o que a gente está assistindo é uma feminização desse mercado erótico. Tanto na dimensão, digamos, do comércio, então é expressiva a quantidade de proprietárias, de vendedoras e de importadoras envolvidas nesse mercado erótico, bem como que se diz que 70% das consumidoras desses sex shops são mulheres. Eu tinha uma amiga, e essa amiga era uma pessoa bastante versátil em termos profissionais. Ela era uma professora de escola primária, e em um dado momento da necessidade dela lá, ela se tornou uma vendedora de artigos eróticos para as colegas. E eu me lembro de vivenciar, 10 anos atrás, a experiência de, do mesmo jeito que ela fazia reuniões em casa com as amigas e colegas para vender Tupperware, vender Avon, tinha o dia da malinha da sacanagem. Era uma coisa muito tranquila, numa cidade muito conservadora. Me parecia que servia como uma terapia, inclusive, para aquelas mulheres que podiam ali trocar experiências, pedir sugestões. Do ponto de vista do mercado, você tem muitas fórmulas, né, que foram se consolidando com a consolidação, digamos, do mercado de consumo. Uma dessas formas é a venda a domicílio, que começa justamente nos Estados Unidos com venda de Tupperware, né? Aqui a gente conhecia, quando criança, não era Tupperware, mas era Avon, que vendia de porta em porta. Então, isso é uma espécie de rede já constituída e conhecida, que passa a inovar, digamos, com outros produtos que você tem à mão para oferecer. O que eu acho interessante, mas isso eu acho que só foi possível depois dessa experiência norte-americana, que começou lá com as lésbicas, em meio às discussões sobre as minorias sexuais, que conseguiram, digamos, de uma certa maneira, estabelecer esse engate, né, entre a sacanagem, a autoestima, a saúde corporal, né? Quer dizer, esse engate que elas conseguiram, esse convencimento, digamos, de natureza simbólica, foi feito por elas, né? E aí pode ser, de alguma maneira, reproduzido na esfera de mercado nas suas variadas fórmulas. Então, num certo sentido, olha que coisa paradoxal. O mercado, que é aquilo que a gente, que é meio de esquerda, cientista social, gosta da escola de Frankfurt, tem influência pelo marxismo, né? O mercado é sempre uma coisa muito extraordinariamente alienante. No entanto, por mais paradoxal que possa parecer, pelo fato desse mercado estar estruturado, né, visando as mulheres e tornando as mulheres ativas nas suas escolhas nesse âmbito, que isso foi possível do ponto de vista dos materiais eróticos. Então, há, paradoxalmente, algo que é inicialmente alienante, né? A possibilidade de criar
um solo fértil para transgressões. A cidade romana de Pompeia tinha cerca de 25 bordéis. O mais famoso deles é conhecido como lupanar. Falos gravados na rua e nas fachadas vizinhas indicavam um caminho até o lupanar, que tinha o nome e o preço de cada prostituta escrito na porta dos quartos. Nas paredes foram encontradas anotações dos clientes com opiniões sobre o bordel e a performance das prostitutas. A prostituição também acontecia nas casas de banho de Pompeia. Numa delas, afrescos eróticos sobre a porta de cada um dos quartos indicava a especialidade das prostitutas que ali trabalhavam. A gente sabe muito bem que mulher é o segmento mais visado pelo mercado, e pelo mercado em geral. Então não me estranha, e não é de estranhar, né, que o mercado tente abrir novos negócios, né, e colocar como alvo modalidades de produtos para encantar as mulheres. O que me chama a atenção é a imensa visibilidade, em particular a visibilidade midiática que esse fenômeno tem adquirido nos últimos anos. Dizem os lojistas, esse é um negócio que não deixa ninguém rico, mas é um ramo ainda bastante promissor, desde que, evidentemente, acompanhado de iniciativas de marketing, de mídia e de venda por internet. Eu sou pós-graduada em cosmetologia e sou fabricante de produto cosmético erótico. Eu te digo que eu tenho mais de 300 clientes de sex shop. Então, é um mercado assim, que realmente está crescendo muito. Quando você fala da questão comercial, é isso mesmo. Tá, assim, comercialmente, é um negócio que está em franca expansão. Existe a difusão. O que é difícil é o que essa difusão implica do ponto de vista da transformação de certos aspectos que têm a ver com as normas de gênero e de sexualidade. A poetisa grega Safo é conhecida pelos seus versos que, de maneira intensa e explícita, falam das emoções do amor e dos desejos sensuais. Acredita-se que Safo, na Grécia Antiga, tenha se dedicado à educação de jovens mulheres, preparando-as para o casamento e a vida sexual, sempre sob a inspiração da deusa Afrodite. As lendas dizem que Safo costumava se apaixonar por suas alunas e escrevia poemas para elas. Basta que por um instante eu te veja para que, como por magia, minha voz emudeça. Basta isso para que eu sinta sob a carne impalpável fogo a incendiar minhas entranhas. Meus olhos ficam cegos e um fragor de ondas soa meus ouvidos. O suor desce-me em rios pelo corpo, um tremor. Esse mercado, acho que deu a essas mulheres a possibilidade do que elas sempre falam de apimentar seus relacionamentos, né? Em princípio, elas não estão contestando absolutamente nada, nem transgredindo aquilo que as feministas chamam de matriz heterossexual que organiza as práticas sexuais. Antes, eu acho que elas tomam para si a responsabilidade de manter os seus casamentos e, diante do fato de que é uma faixa etária em que há uma imensa competição no mercado matrimonial, eu acho até que elas têm razão. Quer dizer, elas tentam, de uma certa maneira, apimentar relacionamentos para manter esses homens. Mas isso, inegavelmente, não explica tudo. E não explica essa atração. Eu acho que a gente tem que, de uma certa maneira, considerar o acento das falas dessas entrevistadas, em que elas tentam, enfim, o que elas estão dizendo é que são práticas que valorizam a autoestima, que produzem um prazer para si mesma, né, que tornam os seus corpos saudáveis, seja mais magros, porque dizem que a relação sexual emagrece 200 calorias, seja também como corpos que gozam. E também para aumentar, por que não, espaços de sociabilidade entre mulheres. Então, eu acho que tem muita coisa positiva nessas práticas e que a gente deve considerar. Essa nova modalidade de erotismo, né, ainda que ela seja possível, porque há nela essa aproximação com conteúdo de saúde, de ginástica e de autoestima, ela está produzindo como efeito uma espécie de desestabilização, né, como uma primeira questão para a gente debater, entre aquela fronteira que separava a mulher direita das outras, sejam essas outras quais, né, quem fossem, né? Então, num certo sentido, a mulher de classe média heterossexual e de poder aquisitivo está gostando de parecer ser puta. E, paradoxalmente, fora do Brasil, as prostitutas brasileiras são imensamente valorizadas, mais do que as colombianas ou as cubanas, por serem dóceis, afetivas, companheiras. O que significa que, paradoxalmente, a gente está assistindo um cenário em que a mulher, digamos, de elite, branca, heterossexual, está querendo ser puta e a prostituta querendo ser uma Amélia.
Salve, salve, galera do Radiola. Entrevista e musical com a cantora Verônica Ferriani. Aguenta firme, irmão. A influência de Chico Buarque na formação musical de grandes artistas. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Tipo, isso diz tudo. Como é que ele consegue isso, gente? Não tem jeito, né? É o Chico Buarque. E um arquivo com Alcione. Quarta, meia-noite, no Radiola. Você vai assistir a uma programação que fez história na TV Cultura. Faço automobilismo porque gosto. Marcou épocas. Onde tudo pode acontecer. Registrou fatos. Cada dia é um tema. Que interessante. Preparados? E todos os dias você em sintonia com programas de seu interesse. Agora eu vejo que tudo aquilo que eu fiz é cultura. Multicultura, um canal da Fundação Padre Anchieta. Se a gente fosse livre para escolher alguma coisa em nossa vida, a gente escolheria viver bem. A sensação de que a liberdade se ampliou, mas só para os outros, é muito dura. Essa mesma informática que conecta e habilita ao acesso, ela pode servir para vigiar e para controlar. O X da questão é quando respeitamos a liberdade do outro. Nesta quinta, qual o futuro da liberdade? Ética, com Renato Janine Ribeiro. 19h30. Para as feministas, a mulher deveria libertar-se da obrigação de casar-se e procriar. Mas as novas regras sexuais trazem novos padrões. As luzes que descobriram a liberdade inventaram também a disciplina, disse Foucault. O novo padrão de erotismo é libertador, mas o mercado erótico pode também produzir solidão, culpa e novas neuroses sexuais. Será que a mulher de hoje é prisioneira da sua liberdade sexual? Muito desse mercado está voltado para o favorecimento da relação, do casamento, enfim, da parceria, da heterossexualidade. Enfim, o quanto também esse mercado está voltado para o favorecimento da solidão. Eu acho que é essa que é a questão intrigante. Eu acho que, na verdade, o que esse tipo de experimentos sugere a gente a pensar não é tanto... Eu acho que não é tanto uma necessidade de proteger, mas é justamente de experimentar alternativas. Isso nem sempre está na consciência dos usuários, quer dizer, não é uma coisa que é explicitamente dita, né? Mas a maneira como eles se relacionam com as pessoas e com os objetos, né, passa a ter formas muito variadas e muito relacionais. Quer dizer, elas vão muito além dessa ideia consagrada de solidão. Eu acho que são experimentos abertos às relações, sejam elas quais forem. Tá? E isso significa que é possível que um casal heterossexual bastante bem constituído consiga, a partir desses experimentos, vivenciar certas relações sexuais ou certos jogos eróticos. Eu acho que é mais aberto ao outro do que impeditivo. O que não significa que não seja produtor também de desigualdades e de novas segmentações. Jean Foucault escreveu um livro que eu acho absolutamente extraordinário, na verdade era o primeiro de uma série, de um projeto, A História da Sexualidade. E nesse livro, A História da Sexualidade, ou A Vontade de Saber, que é a primeira parte do projeto dele, o que ele tenta dizer, que é de uma genialidade extraordinária, que, na verdade, aquilo que a gente entende por sexualidade é, na realidade, um conjunto de dispositivos criados desde o século XVIII, né, para criar normatividades de sexo e de gênero. Significa que o sexo foi criado pela sexualidade e não o inverso. O que o século XVIII, a partir de clínicas, de prisões e de instituições judiciárias constituiu e elaborou, foi uma imensa fala e uma normatividade que é muito mais produtiva do que repressora. Ainda que tenha sido constituído por instituições normatizadoras, como diz o Foucault,
essas normatizações e essas instituições nunca conseguiram aplacar a possibilidade da sua contestação. O que significa que, nesse jogo das normatividades sexuais e dessas moralidades, a gente está sempre diante de um âmbito em que a normatividade ela é instaurada e reproduzida e simultaneamente contestada. Só que a gente nunca imagina exatamente onde ela vai ser contestada. A gente sempre imagina, ao contrário, que ela vai ser contestada no âmbito da política. O lance foi perceber que nesse âmbito do mercado, que é um âmbito de constituição de estándares e de normatividades, há também um espaço da contestação. Seja porque o mercado é ele tenta, uma espécie de polvo, ele tenta roubar todas as novidades e, de alguma maneira, contaminar os seus produtos com as novidades de um tempo, seja também porque o mercado implica uma ideia que é absolutamente genial, que é a ideia do consumidor, do usuário. E o usuário transforma. O uso, que é sempre particular, que é sempre contextualizado, que é sempre localizado, ele modifica esses estándares. Beatel Z foi uma mulher contestadora. Em 1936, aos 16 anos, tornou-se a primeira mulher pilota de provas. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotou caças alemães. Mas o seu feito mais revolucionário viria depois, em 1962, quando Beatel inaugurou o primeiro sex shop do mundo na Alemanha. O grupo criado por ela cresceu tanto que, em 1999, abriu capital na Bolsa Alemã. Beatel sentia-se orgulhosa por ter rompido com o conservadorismo alemão. Sexo e erotismo foram feitos para serem aproveitados, dizia ela. Eu trabalho muito com população de baixa renda, Trabalho no Centro de Referência da Assistência Social. Tenho muitas usuárias do serviço que colocam assim como uma responsabilidade delas o casamento que não está dando certo, e por essa viés da sexualidade também e tal. E aí fico pensando assim, é a nova forma de agressão, não sei se é nova, mas o sex shop é a vitimização da mulher também? O que eu sinto, isso é uma coisa interessante, é que um dos aspectos das normatividades de sexo e gênero que tem se reforçado é a ideia de que a mulher cabe a responsabilidade de manter vivo o seu relacionamento, apimentando esse relacionamento através desses mecanismos. Então, de uma certa maneira, se ela não faz se ela não performa, digamos, isso para ela, isso a coloca numa posição em que ela pode se culpar, inegavelmente. Eu acho que tem uma tentativa, digamos, nesses mecanismos de ser mais uma jornada para a mulher. Até o século XX, imaginava-se que a procriação era resultante do orgasmo feminino. Ou seja, sem o orgasmo, acreditava-se que não seria possível a gravidez, o que era muito positivo para as mulheres. Foi a descoberta, com o desenvolvimento da biologia, da anatomia e da pesquisa sobre a reprodução, que mostrou que não há relação ou correlação necessária entre a reprodução e o prazer. Mas até então acreditava-se, digamos, que a reprodução só poderia ser eficaz com o prazer feminino, de modo que os homens sim investiam e as mulheres sim investiam na produção dessa sensação. Tá? No século XIX, com o desenvolvimento da biologia, começo do século XX, é que esses assuntos foram diferenciados e que aí passou-se a ter, inegavelmente, uma série de mecanismos, tanto biológicos como das ciências psi, como das... em separar e em controlar a sexualidade feminina, e daí o advento puritano da ideia de que as mulheres, para serem decentes, não deveriam sentir prazer. Ainda que a gente não possa dizer, ou apostar no poder transformador da pornografia, e, por exemplo, dizer que os pornógrafos são feministas, é impressionante como o modo como eles retratam as mulheres, em todos os materiais pornográficos, trazem figuras mais livres ou figuras mais interessantes
do que, por exemplo, se a gente considerar muitos dos textos médicos, né, que, para lidar com a sexualidade feminina, acabaram por constituir esta figura sinistra que é a mulher histérica. A imagem das mulheres se transformou ao longo do tempo. As histéricas de Freud são símbolo de uma era em que a mal resolvida sexualidade feminina foi tratada como doença. Esta triste figura da mulher de roupas pesadas e desejo reprimido é substituída mais tarde por imagens de mulheres sexualmente poderosas. Marilyn Monroe e Madonna, mais do que símbolos sexuais, representam uma mulher livre da repressão que ganhou espaço nas revistas, no cinema, na TV e também na vida real. Eu acho que se há, inegavelmente, a pressão do mercado de modo a criar novas normatividades, quer dizer, manter algumas, reenfatizar, ressignificar, reproduzindo normatividades de gênero e de sexualidade, né? Eu acho que esse fenômeno convive, ou é pressionado também, né, por efeitos não previstos. Quer dizer, me parece extremamente criativa e profundamente não previsível o uso que as pessoas fazem desses produtos. Então, há a criatividade e a tentativa de expandir e de constituir um âmbito de maior liberdade e de transgressão também nessas práticas. Então, esse é um bom campo, digamos, que mostra essa relação, que é uma relação tensa, não resolvida, mas sempre muito dinâmica, entre pressões de normatividades, né, que vão se repondo, mas também a possibilidade da sua transformação. Até o próximo Café Filosófico. Para assistir às palestras na íntegra, acesse cpflcultura.com.br.
Esta é a ZYB 851 Cultura, uma emissora da Fundação Padre Anchieta. Confira agora os destaques da nossa programação de hoje. 6 da manhã, aprenda de maneira descontraída com o Tecendo Saber. 11h15 da manhã, em Cocoricó, na cidade, Júlio e toda a turma vivem aventuras de montão. 6h30 da tarde, o programa novo está no ar, nas ruas, na web, na sua TV Cultura. 10 da noite, Rolando Boldrin e seus convidados para lá de especiais estão no Senhor Brasil. Bom dia. A seguir, Tecendo Saber. No Almanac Educação, a adolescência. Mano, é só uma espinha. Se liga, Cadu. Cinema, sábado. E as mudanças que vêm com ela. Na idade de vocês acontecem muitas transformações. Alguns meninos crescem antes do que outros. É natural. O corpo de vocês está mudando. Perto do Rogério, você é mó baixinho, cara. A puberdade não começa sempre igual para todos. Hoje, 7h30 da noite. Ai, adolescência é fogo, né? O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você vai assistir agora ao programa Tecendo Saber. Capítulo 13, Módulo 4. Organização da Sociedade Civil. Preciso falar com você. Dona Diva? Posso sentar? A senhora veio tripudiar porque eu perdi a eleição da Associação de Moradores, é isso? E foi isso? Que isso, Januário? Eu vim falar de uma coisa séria, seríssima. Eu posso sentar ou não? É o seguinte, secretário de transportes, um tal de Lobo Neves, ele está querendo cortar a linha de ônibus que passa aqui bem no meio do bairro. Ah, tá. Eu vou pegar o ônibus aonde, então? Na Rua do Comércio. O quê? Eu vou pegar a Rua da Luz, descer a perpendicular, que é a Rua da Matriz, dobrar na paralela, que é a Manuel Luiz, seguir 5 quadras até chegar lá? Não. E aí? Vai comprar essa briga? Tá comprada. Oi, Pedrão. Ai, meu Deus! O que foi, Pedrão? A minha amiga Bruna nunca mais esteve aqui. Sai, assombração, sai! Engraçadinho. Pensei que tu tivesse morrido. Ih, cara, esse vestibular. Minha vida agora é só apostilas, livros. Não, o pior você não sabe. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Não, tá brincando. Só pode ser brincadeira. Você trabalha numa rádio, fala super bem, tem maior pique. Só pode ser jornalismo, Bruna.